Então vamos lá, Manu. A primeira pergunta, para que a gente possa dar uma história e contar um pouco mais sobre o autismo, eu queria que você trouxesse para a gente o que é o autismo. Sim. Por gentileza. Vamos começar do começo, né? Isso. Sim. Como foi dito anteriormente, né, o termo científico é o transtorno do espectro autista, mas todo mundo conhece como autismo. E é isso mesmo, é o TEA. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais ou alguns profissionais falando TEA. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele tem uma forma de funcionar. Então, digamos que o cérebro desses meninos, eles funcionam realmente de um jeitinho diferente, né? Algumas áreas deles não se desenvolvem como a dos demais. Então, é um transtorno que ele acomete, na maioria dos casos, meninos. Então, a gente tem de 3 a 5 meninos para uma menina. Além disso, impacta em algumas áreas de desenvolvimento e as principais são a comunicação e interação social, onde a gente percebe que tem maior prejuízo, né? Então, é isso que é o TEA, o autismo. Perfeito. Gabi, eu adorei essa definição quase que cirúrgica aí da Manu, né? Objetiva e clara, porque eu acho que assim, a didática é isso, a gente entender uma coisa. Costumo dizer o seguinte, você tem que explicar para que uma criança entenda, Exato. Né? Porque às vezes a gente fica imaginando tanta coisa e confundindo a nossa própria cabeça. Eu, obviamente, né, fiz o meu dever de casa aqui como apresentador do Saúde e Verdade, dei uma olhadinha, fui estudar um pouco sobre isso e essencialmente o que acontece é o que a Manu falou. E existe muita confusão em relação à mente do autista, em relação à deficiência intelectual. Sim. E não faz parte, gente, o conceito de autismo é, como a Manu falou, uma deficiência essencialmente na comunicação, que é uma ferramenta importantíssima, é mais do que só a fala. Nós nos comunicamos de diversas maneiras. Então, essa habilidade, as pessoas com autismo têm uma certa dificuldade. E a outra parte é aquele interesse, por vezes, exagerado em um seguinte assunto, em um único tópico. Sim. E que acaba também gerando problemas ali ao longo da sua vida social. Mas a deficiência intelectual não faz parte do conceito de autismo, podendo estar associada por uma série de razões. E aí, pessoal, é nessa hora que as coisas, elas nem sempre, a vida não é simples, né? Mas a gente tem que começar do que é, né? do que é o conceito e entender que às vezes o indivíduo ele pode ter um pouco de uma coisa como um pouco de outra. Eu acabei de ler aqui a notícia maravilhosa da Laís Coelho, que tem o TEA e tem o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é outra coisa que pode estar junto, mas é importante que a gente entenda que autismo não é sinônimo de deficiência intelectual. Eles, né, assim como nós, falar é tão difícil. Vocês não imaginam, gente, qual foi o sacrifício que eu tive que fazer nesses 2 anos, né, como um médico absolutamente quadrado e tradicional para estar aqui diante de um microfone e me sentindo à vontade hoje. Inclusive, Manu, nesse meu estudo aí, nesses últimos 10 dias, eu identifiquei vários traços autistas em mim, viu? Eu não sei se o que isso significa. Eu quero falar sobre isso. Pois é. Então, pegando sua deixa, eu gostaria de falar aqui sobre algumas questões. Você falou a respeito da questão da deficiência intelectual, né? Então, a maioria dos casos do autismo, ele vem com comorbidades. Então, a gente fala justamente sobre isso. Associação de sintomas ou de transtornos. Então, a gente tem autista, né, que tem hiperatividade, que são desatentos, que tem dislexia, que tem deficiência intelectual. Então, a gente tem essa associação, sim, existe. Por exemplo, crianças com síndrome de Down e autistas, né? Então, a gente tem isso, existe. Não significa que todo autista tem tal coisa, mas existe essa associação que a gente chama de comorbidade. É importante também dizer que existem níveis de autismo, né, que é o leve, o moderado e o grave, o severo. Mas esse nível não quer dizer que se fulaninho fala, ele tem um nível, digamos assim, leve. Se cicraninho ele não fala, ele tem um nível digamos, moderado ou grave. Não. A gente avalia o nível pela dificuldade que essa pessoa tem com as questões da vida diária. Então, quanto mais depende do outro para desenvolver algo, mais grave é esse nível.
certo? E a respeito do fato, né, de que você disse, não, eu vi seu vídeo. Quando eu estava estudando sobre o assunto, eu me identifiquei com algumas questões, é porque existem realmente questões que são comuns, às vezes até a gente, por isso que é espectro. Então são muitos espectros, né, dentro desse autismo. Então são questões que, e por isso que é difícil diagnosticar, e por isso que muitos profissionais têm dificuldade em chegar ao diagnóstico, porque é minucioso, são muitas questões que muitas vezes no dia a dia a gente acaba realmente se identificando. Exatamente.